Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio faz parte do projeto Travessia, a escola de escuta virtual afrocentrada do Parentalidade Preta. Toda quinta, uma nova aula gratuita construída a partir das introduções originais do podcast Parenta, agora reunidas em um caminho lógico e progressivo de formação. Cada episódio é parte de algo maior, uma trilha de aprendizado sobre consciência, ancestralidade e afeto, pensada para quem entende que escutar também é estudar. Essa escola é gratuita, mas não é mágica. Ela só existe porque há pessoas sustentando Parentalidade Preta e porque cada apoio mantém viva essa travessia. O Parentalidade Preta segue produzindo conteúdo independente, com consistência e propósito. O podcast principal e as séries narrativas como Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro e Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito. E agora, essa escola feita de som, tempo e escuta. Se esse conteúdo te atravessa, considere apoiar o Parentalidade Preta. É uma campanha honesta onde todo mundo ganha. Quem escuta, quem aprende, quem apoia e quem sustenta. E antes de seguir, se esse episódio já te tocou, avalia e deixa um comentário aí no Spotify. É assim que a gente faz com que o projeto alcance mais pessoas. Então, continua aqui comigo, porque a travessia segue para que você veja a luz em homens escuros. Esse é o primeiro conteúdo do primeiro módulo, que se chama Matriarcado e Matrigestão. Em resumo, o matriarcado não é um contraponto ao modelo de sociedade de colonização europeia vigente hoje, o patriarcado. Ele é um modelo de gestão baseado na força, na potência e na centralidade da mulher, que atua como líder em uma comunidade. Em um grupo de pessoas com a gestão matriarcal, diferente do seu inverso, não há concepção de gênero para o avanço do bem comum. O coletivo funciona e progride em torno da presença das duas partes, o homem e a mulher. É necessário, inclusive, entender que na sua construção a palavra matriarcado não representa uma cultura dominante por mulheres, assim como é para homens no patriarcado. Ele, o matriarcado, se define como uma sociedade com origem na mulher, tendo essa figura um poder maior do que a dominação. Sociedades matriarcais são pautadas pelo poder da criação, mas para falar disso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Se você parar numa das margens do rio Omo, na Etiópia, fechar os olhos e prender a respiração, vai perceber que o barulho das águas esconde uma das histórias mais antigas da humanidade, a do seu nascimento. Foi naquela região, mais precisamente no deserto de Afar, que há cerca de 4 milhões de anos, caminhava Lucy, a nossa ancestral mais antiga de que se tem registro. Sabe-se que ela pertencia a uma espécie mais antiga, o Australopithecus afarensis, que ganhou esse nome pela região onde foi descoberta, o deserto de Afar. Depois de 200 mil anos, apareceria ali o Australopithecus africanus, e 3 milhões de anos depois, a nossa espécie atingiria o ápice da sua evolução. As falésias do Vale do Omo guardam em si registros das civilizações no seu berço inicial, de como, a partir do domínio do fogo e do consumo da carne cozida, a sociedade evoluiu até o que ela é hoje. Mas eu não poderia vir aqui falar de evolução e de origem sem mencionar o paradigma necessário para nossa construção, a Eva mitocondrial. O modelo científico de uma célula que mais se aproxima do real é o que faz analogia como o ovo, com a gema como o núcleo e a clara, contendo diversos corpos com funções diversas, seria o citoplasma. Enquanto o núcleo basicamente transporta o DNA, o citoplasma é a verdadeira fábrica que mantém em funcionamento essa pequena síntese da vida animal. Segundo a Wikipédia, o conceito do ancestral comum mais recente, MRCA, do inglês Most Recent Common Ancestor, baseia-se no fato de que nos humanos, durante a fecundação, a única parte do espermatozoide que entra no ovócito é o núcleo. Portanto, em um zigoto, que é a primeira parte do bebê antes de começar a divisão celular, a genética paterna é exclusivamente nuclear, enquanto a materna não se restringe somente ao núcleo, sendo assim também extracelular, que está contido no citoplasma, a clara, no nosso modelo do ovo. Essa teoria então parte do princípio de que seria possível traçar uma linhagem a partir das contribuições maternas, geração por geração, até essa MRCA,
que seria a ancestral comum mais recente, que seria a mulher mais antiga da qual a linhagem dos seres humanos viventes descende. Pesquisadores da Universidade da Califórnia concluíram que todos os humanos eram descendentes de um grupo relativamente pequeno de mulheres que viveram na África há cerca de 2.000 anos, e adivinha onde? Na Etiópia. E a esse grupo se deu o nome de Eva mitocondrial. Eles, os cientistas, se basearam na análise do DNA retirado das mitocôndrias, que por ficarem na camada externa ao núcleo das células, o citoplasma, ou a clara do nosso modelo aproximado, difere do DNA do núcleo da célula, que é transmitido apenas pela linhagem feminina. Isso quer dizer que a mãe da mãe da mãe da mãe da sua pentavó, por aí vai, te deu a capacidade de gerar uma descendência rastreável a partir das suas mitocôndrias. E se você tiver um útero, vai levar isso como um legado hereditário. Seria impossível falar de evolução se a gente não recorresse a um dos mais importantes estudiosos do assunto. E dessa forma, eu vou evocar a teoria dos 2 berços, do doutor e professor Sheikh Anta Diop. Mas para isso, eu vou usar as palavras de Fernando Santos de Jesus, então doutorando em educação pela Universidade Federal do Ceará. E elas são as seguintes. A partir dessa concepção, Diop passa a traçar o caminho epistemológico, ou seja, baseado em conceitos, tendo como o princípio norteador das características fundamentais de 2 berços da humanidade, que ele descreve como meridional melanodérmico e setentrional leucodérmico. O primeiro é referente ao berço da humanidade, baseia-se nas condições de vida encontradas no continente africano, e o segundo é atinente à população ocidental. De acordo com Diop, seria possível conjecturar em que bases comportamentais estariam suscetíveis os povos provindos de cada berço, tendo como elemento de análise a reconstrução das organizações políticas e sociais de acordo com o acesso aos recursos naturais e o clima de cada região. Diop afirma que, abre aspas, o berço meridional, confinado ao continente africano em particular, caracteriza-se pela família matriarcal, pela criação do Estado territorial, por oposição à cidade-estado ariana, pela emancipação da mulher na vida doméstica, pela xenofilia, pelo cosmopolitismo, por uma espécie de coletivismo social tendo como principal ponto a quietude, chegando até a despreocupação em relação ao futuro, por uma solidariedade material de direito para cada indivíduo que faz com que a miséria material ou moral seja desconhecida até nos nossos dias. Existem pessoas pobres, mas ninguém se sente só, ninguém está angustiado. No domínio moral, um ideal de paz, justiça, bondade e de otimismo que alimenta e elimina qualquer noção de culpa ou de pecado original nas criações religiosas ou metafísicas. Ainda segundo Diop, o berço nórdico, confinado à Grécia e Roma, caracteriza-se pela família patriarcal e pela cidade-estado. Percebe-se facilmente que, no contato com o mundo meridional, os nórdicos expandiram sua concepção estatal para se erguer a nível de um estado territorial ou de um império. O caráter particular dessas cidades-estados que estavam no exterior era de um patriotismo, bem como uma xenofobia. O individualismo, a solidão moral e material e a repugnância pela existência criaram toda a matéria da literatura moderna que, mesmo sob seus aspectos filosóficos, não representa outra coisa senão a expressão da tragédia de uma vida, cujo estilo remonta aos antepassados, constitui um apanágio desse berço. Há um ideal de guerra, de violência, de crime, de conquistas herdado da vida nômade, tendo como colorário um sentimento de culpabilidade ou de pecado original, que representam o fundamento dos sistemas religiosos ou metafísicos que são permitidos nesse sistema. Trocando em miúdos, o berço meridional melanodérmico, ou seja, o povo africano, preocupava-se com a vida em comunidade, no bem-estar social e na divisão de bem-estar, digamos assim. Já o setentrional leucodérmico, ou berço do norte, tinha uma preocupação voraz em expandir e conquistar. E isso teria gerado o mal que a gente vai questionar durante toda essa temporada, o colonialismo. Então, a partir de agora, toda vez que você ouvir falar da teoria dos 2 berços, ela é baseada nesses preceitos que eu acabei de explicar e ler aqui também. É sob essa concepção que a sociedade matrilinear e matriarcal africana, o berço do sul, prospera, tendo como base as condições climáticas favoráveis à sedentarização e à domesticação de animais. A mulher, por ser quem dita a linhagem, sempre possuindo a garantia da maternidade, passou a exercer poder decisório sobre o bem comum, pois ela era tida como o foco central da cultura.
diferentemente do berço setentrional, o berço do norte, que por possuir caráter nômade, enxergava a mulher como um peso, como um ser adjunto à cultura, que serviria de auxiliar às características masculinas. Nesse modelo, a mulher passa a ser um peso para a comunidade, e isso, alinhado à cultura patriarcal, mudou drasticamente o seu papel nesse modelo social, que viria a dar origem posteriormente ao continente e à cultura europeia. Segundo o pensamento afrocêntrico, que é o que comanda as minhas construções por aqui, o mundo como ele é hoje, à luz do colonialismo, é uma continuidade lógica do berço do norte, que possui as ideias expansionistas com posterior acúmulo de territórios e riquezas. O patriarcado entra nesse contexto garantindo àquele homem, desbravador e conquistador, a legitimidade, a continuidade e a transmissão de bens, o que acontece até os dias de hoje. O contraponto matrilinear da sociedade do berço sul é a impulsão da comunidade de maneira geral, onde o bem comum prevalece aos interesses individuais e é nesse contexto que a sociedade evolui. Dessa forma, sociedades matrilineares se caracterizam em nome da coletividade e do avanço. É daí que sai aquela ideia que, se fosse posta em prática, salvaria a pele da gente em vários momentos, que diz que é preciso de uma comunidade para criar uma criança. Com certeza, se isso acontecesse, a gente não estaria falando de exaustão parental nem de abandono paterno. Vale ressaltar, por nenhuma coincidência, que os povos originários americanos, muitos deles, eram matrilineares, não é à toa. A gente não pode falar de matrilinearidade e matriarcado sem voltar a alguns grandes exemplos das rainhas africanas. É importante dizer que eu tirei essa lista lá do site Guelé 10 e o link vai estar na descrição do episódio. E ela é a seguinte: Rainha Nefertiti. Nascida em torno de 1370 a.C., Nefertiti foi a grande esposa do real faraó Akhenaton. Ela é lembrada não só pela sua beleza lendária, mas também pelo seu papel ativo na promoção do culto do deus Atum e seu desenvolvimento na política de Kemet. Nefertiti e seu marido tentaram reformular a religião quemética, substituindo o culto tradicional por um culto monoteísta, ao do deus Atum. Embora a religião tenha voltado a seus antigos caminhos após a morte de Akhenaton, Nefertiti permanece uma figura icônica desse grande império. A Rainha Maqueda, também conhecida como Rainha de Sabá, é uma figura lendária mencionada na Bíblia em diversas tradições africanas, árabes e mouras. Ela governou o antigo reino de Sabá, que se acredita estar localizado na atual Etiópia ou no Iêmen. De acordo com a lenda, a Rainha Maqueda ouviu falar da sabedoria do rei Salomão e decidiu visitá-lo em Jerusalém, para aprender com ele. Impressionada com o que viu e aprendeu, era ter se convertido ao judaísmo e dado à luz a um filho, Mena, que mais tarde se tornaria o rei Menelik I. A lenda da Rainha de Sabá e de sua visita ao rei Salomão continua a ser uma parte importante da cultura etíope, que é celebrada anualmente na festa de Tinkat. Embora a história da Rainha Maqueda seja em grande parte lendária, ela é considerada uma figura importante na história etíope e uma defensora do comércio e da cultura na região. Além disso, a lenda da Rainha de Sabá e sua visita a Jerusalém ajudou a fortalecer os laços entre Etiópia e Israel e é vista como uma história de cooperação e tolerância entre as diferentes culturas e religiões. Rainha Amina. Governante do reino de Zazal, atual Nigéria, no século XVI, Amina é considerada uma das maiores rainhas guerreiras africanas. Ela liderou as tropas em diversas batalhas, conquistando territórios e estabelecendo alianças com outros povos. Ela era famosa por sua habilidade com a lança e por montar cavalos, e também é lembrada por seu envolvimento no comércio de escravos da região. Amina é vista como uma figura importante na história da Nigéria e seu legado continua a inspirar muitas mulheres africanas. Rainha Nzinga. Líder do Reino do Dongo, atual Angola, no século XVII, Nzinga resistiu à ocupação portuguesa e sua terra natal por 4 décadas. Ela negociou com os colonizadores e também os combateu, fazendo alianças com outros reinos africanos e lutando contra a escravização. Nzinga é lembrada por seu papel na resistência contra o colonialismo europeu em Angola e pela sua liderança forte e inteligente. Seu legado continua a inspirar as mulheres de Angola e de toda a África. Rainha Ranavalona I, rainha de Madagascar entre 1828 e 1861. Ranavalona I foi conhecida pela sua política de isolacionismo e resistência ao colonialismo europeu. Ela proibiu o cristianismo em seu reino e reprimiu brutalmente qualquer tentativa de influência estrangeira. Embora tenha sido uma governante impopular entre muitos de seus súditos, ela é vista como uma figura importante na história de Madagascar, que lutou para proteger a cultura e a independência. Rainha Ya Asantewaa.
líder da Confederação Assante, atual Gana, no século XX, Yaa Asantewaa liderou a rebelião contra a colonização britânica em sua terra. Ela convocou os líderes locais para lutar pela liberdade e resistência contra os colonizadores, sendo considerada uma heroína nacional. Embora tenha sido capturada e exilada, Yaa Asantewaa é lembrada como uma líder corajosa e determinada, cujo legado continua a inspirar muitos em Gana e em toda a África. Mas agora a nossa lista vai dar uma pausa e eu vou focar em uma das histórias mais potentes, a de uma matriarca africana que não podia passar sem aprofundamento aqui. E é nesse ponto que a nossa história ganha mais uma camada. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar um pouco sobre o contexto onde essa história se passa. Para isso, a gente vai voltar para o local que mais criou referências para o entendimento de mundo até os dias de hoje, o maior reino comprovadamente negro de todos os tempos. Kemet, que os gregos, usurpadores e raptores da verdadeira história do mundo, te apresentaram como Egito. Para essa incursão no tempo, a gente vai considerar que o auge da civilização quemética se passa em 2 períodos próximos. O primeiro período foi de grande prosperidade e realizações culturais que durou aproximadamente do século 26 ao século 20 a.C., conhecido como o Império Antigo. Foi nesse período que os faraós e suas rainhas estabeleceram grande autoridade e construíram grandes monumentos, como as pirâmides de Gizé, o Templo de Karnak e o Templo de Luxor. Também foi um período de grandes conquistas e expansão territorial. Outro período de grande esplendor foi o Novo Império, que durou do século XVI até o século XI a.C. Nesse período, os faraós e suas rainhas expandiram o império para incluir partes da Síria, Palestina e do Sudão, que na antiguidade era chamada de Núbia, que a partir de agora a gente vai chamar do Reino de Kush. Eles, os faraós e suas rainhas, construíram magníficos templos e palácios, como o Templo de Abu Simbel e o Templo de Hatshepsut. Durante ambos os períodos, Kemet floresceu como uma das mais poderosas e avançadas civilizações do mundo, com uma rica cultura, literatura, arte, ciência e tecnologia. A conquista de Kush se deu de maneira gradual. Após diversas tentativas apertadas no ano de 1500 a.C., em um movimento de retomada do poder de Kemet, o faraó Thutmose I finalmente conquista a cidade-estado de Napta, tornando assim o reino de Kush como um vice-reino de Kemet. Nessa época, havia intercâmbio cultural dos núbios em Tebas. 500 anos depois, no ano de 1000 a.C., devido a problemas internos, os núbios retomam Napta, iniciando assim um império próspero e poderoso. Não mais às sombras de Kemet, o reino de Kush prosperou de maneira independente e grandiosa. Mantendo costumes e culturas queméticas, se tornou autossustentável e independente financeiramente. Acontece que nesse período Kemet estava sob domínio assírio, o que descontentava grande parte do clero e da aristocracia. Fato esse que impulsionou o rei de Kush a impor uma nova ofensiva contra a capital Tebas. Essa vitória iniciaria um novo período do Império, o conhecido como a Era dos Faraós Negros. Esse período marca o Império de Kush como salvador de Kemet das mãos dos assírios e um novo início próspero desse grande império. Esse intervalo vai de 750 a 660 a.C. e termina de vez com ofensivas assírias e, com poderio bélico maior, derrota a dinastia Kushita e termina de vez com o Império sobre Kemet. Nos séculos que se seguiriam, os assírios foram conquistados pelos persas, que foram conquistados pelos gregos e, finalmente, no ano de 31 a.C., foram conquistados pelos romanos. A essa época, Kemet já era cooptado e usurpado e chamado de Egito algumas gerações pelos gregos, e depois pelos romanos. Romanos esses que viriam a protagonizar uma disputa colossal pelo seu próprio império, então dividido em 2 partes, que veio a culminar na Batalha de Áxio, que foi um confronto militar decisivo travado em 2 de setembro de 31 a.C., entre as forças de Marco Antônio e Cleópatra, apoiados pelos egípcios, e as forças de Otávio, mais tarde conhecido como Augusto, apoiados pelas tropas romanas. A batalha foi travada perto da cidade de Áxio, que fica na costa ocidental da Grécia. Essa batalha foi o resultado do conflito político entre Marco Antônio e Otávio pelo controle do Império Romano após a morte do ditador Júlio César. Marco Antônio, que havia se tornado governante do Oriente Romano, alinhou-se à rainha do Egito, Cleópatra, e começou a desafiar a autoridade de Otávio. A Batalha de Áxio foi uma vitória decisiva para Otávio, que conseguiu derrotar as forças de Marco Antônio e Cleópatra, que, como resultado, voltaram para o Egito e se suicidaram pouco tempo depois. A vitória de Áxio tornou Otávio líder incontestável de Roma, que fundou o primeiro Império Romano.
Acontece que em 22 a.C., uma investida cuxita desafia o Egito romano e dá origem a uma das mais épicas incursões ao sul do Nilo, a busca por Meroé, a capital do reino de Kush, e as flechas de Amanirenas. O reino de Kush, como sempre, era grande de riqueza e de poder. Os romanos, interessados nos recursos das regiões, como de costume os reinos clientes, exigiam tributos aos cuxitas em ouro, trigo e animais. É necessário registrar a importância das rainhas meoritas, assim chamadas devido ao período meorita, que se iniciou após a queda de Kemet na mão dos assírios, e de seu prestígio entre os súditos do reino de Kush. As rainhas eram chamadas de Kadki, Kandaki ou Candace, que significa rainha-mãe. Muitas rainhas cuxitas lideraram seus exércitos em batalhas e derrotaram diversos inimigos, entre eles os romanos sob o comando da grande rainha Amanirenas. Assim, o exército romano, sob o comando do general Gaius Petronius, marchou pelo rio Nilo rumo a Meroé, queimando Napta e outras cidades cuxitas até o seu confronto com o exército da rainha-mãe, o que lhe causou baixas consideráveis. No entanto, o que impediu mesmo os romanos foi a forte defesa da cidade de Meroé, ocasionando assim uma aliança que os romanos tiveram que fazer em 22 a.C. Foi então que na ilha de Samos, na Grécia, Amanirenas firmou um contrato de paz com o imperador César Augusto. E o historiador Walter Passos descreve esse conflito com um pouco mais de detalhes. Amanirenas, que serviu como chefe de Estado, comandante-chefe de exército e sumo sacerdotisa de Ísis, comandou a aliança do exército cuxita-quemita à ocupação romana de Kemet e a invasão do restante da África no tempo do imperador Augusto César. Apesar do poder exercido, ela era considerada humilde e amável e detentora de um porte bem atlético. Com cerca de 50 anos de idade, empreendeu as mais violentas batalhas contra os romanos. O confronto entre romanos e cuxitas originou-se na invasão feita pelos europeus a Kemet, levando o exército cuxita a invadi-lo sob o comando de Amanirenas e seu filho Aquinidá, atacando a fortaleza de Assuã, o que resultou na captura de tropas romanas que haviam incendiado as cidades e os templos, entre alguns o templo de Karnak. O exército cuxita derrubou a estátua do imperador Augusto, levando a cabeça para a cidade de Meroé como prêmio de guerra. Na realidade, o domínio dessa poderosa rainha ainda é um enigma para os historiadores, porque nesse período foram encontradas tropas fiéis a Amanirenas espalhadas em diversas regiões da África. Heliodorus escreveu que os exércitos cuxitas estavam em todas as regiões, e apesar de Roma ter enviado uma força de 10.000 infantes, 800 cavaleiros e milhares de auxiliares, num total de cerca de 30.000 homens, no final todos seriam derrotados pelo exército poderoso de Amanirenas. No final, o imperador romano César Augusto e o general Gaius Petronius foram obrigados a negociar a paz, recebendo mensageiros cuxitas na ilha de Samos, no Mar Egeu. Com flechas de ouro enviadas pela rainha-mãe, a seguinte mensagem foi entregue, abre aspas, trata-se esse de um presente da Candace. Se você quer guerra, as mantenha porque vai precisar delas. Se você quer paz, aceite-as como um símbolo da minha cordialidade e amizade. Augusto César aceitou o presente e terminou a guerra. Entre as concessões impostas a César Augusto foi a permissão de que os cuxitas, seguidores de Ísis, prosseguissem a sua adoração em Elefantina, cidade egípcia controlada pelos romanos, e o pagamento indenizatório pelas construções e templos em Kush, uma vez que tinham sido destruídos pelos romanos. O Império Romano nunca lutou contra os cuxitas, porque a sua intenção, na verdade, ou talvez, fosse marchar para o leste. E agora, a gente vai voltar para o matriarcado. Eu acho que a essa altura do campeonato já fica nítida a diferença entre os dois berços, o berço do norte e o berço do sul, como o professor e doutor Sheikh Anta Diop muito bem apresentou. E eu ainda vou pegar um trecho do texto anterior que diz o seguinte: dentro do matriarcado não houve escravização e nem exploração de gênero, fato esse que ocorreu com o advento do patriarcado e consequente mudança no viver africano pioneiro. A diferença essencial do governo das Candaces comparado aos governos do mundo antigo é que não havia um poder vitalício e nem hereditário. Uma Candace governava por 10 anos,
outra por 20 e outras por 30. Em seguida, um ciclo recomeçava e uma alternância de poder, evitando o despotismo, possibilitando uma paz política que proporcionou grande desenvolvimento para a civilização cuxita. Havia um parlamento que detinha um verdadeiro poder composto por sacerdotisas e sacerdotes, anciãos e anciãs com função senatorial, representantes da população, sendo levado esse modelo para Kemet. Então, segundo esse ponto de vista, na verdade, a democracia é africana. Ela foi copiada pelos gregos em diversos estudos realizados por eles na Núbia e em Kemet. Fica óbvio que a civilização cuxita já havia desenvolvido o parlamentarismo milhares de anos antes dos europeus. O matriarcado não impedia, porém, que em alguns momentos homens participassem do governo como reis ou esposos das Candace, sendo escolhido por um parlamento, podendo ser governante ou consorte da rainha, conforme as leis da matrilinearidade. O exemplo de Amanirenas mostra o poder de construção ou de destruição que uma matriarca bem munida pode oferecer contra qualquer força que se oponha. Nessa data fortuita, é importante falar que o mundo nasceu no ventre de uma mulher preta chamada África e que ela não fez distinção entre homens e mulheres para a evolução da humanidade. Ficou cientificamente comprovado que se você fizer um teste de ancestralidade para procurar todas as ancestrais da sua família, você vai encontrar todas as mulheres que vieram antes de ti. E quer saber um segredo? Elas não fizeram distinção. Falar de matrilinearidade nessa construção é dizer que quem tem certeza que carregou o mundo no seu ventre não vai deixar nenhum de seus filhos desamparado. Falar de matriarcado é dizer que se essa pessoa tem um poder, ela vai governar para todas. Isso é provado que acontece. E é nesse clima de um mês importante para uma comemoração importante, criado por pessoas que precisavam contrapor um mal criado pelo patriarcado, que a gente retorna a mais uma viagem do podcast Parenta. E eu não podia sair daqui sem te dizer que essa introdução faz parte do podcast Parenta. O link, é claro, está na descrição desse episódio, bem como o link onde eu te convido a me ajudar a continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e continue bancando iniciativas como essa. O link pro Apoia-se. Se essa escuta te atravessou, avalie o podcast aí onde você está ouvindo e compartilha com alguém que também precisa ouvir. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, construída com tempo, afeto e responsabilidade. É uma escola gratuita, mas ela só existe porque há pessoas sustentando esse trabalho. Apoiar o Parentalidade Preta é fazer parte dessa travessia que transforma a escuta em estudo e o estudo em consciência viva. Além do Travessia, você vai ouvir outros programas aqui na grade do Parentalidade Preta. O podcast Parenta, as séries Fanon, Irredutivelmente Negro, Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, o podcast Resenha, que é uma mesa de amigos falando sobre paternidade, e o Mergulho, onde a gente vai fundo nas questões de subjetividades negras. Por hora, eu te agradeço por estar aqui, por permanecer e por aprender junto. A escola segue aberta e a travessia continua. Esse é o podcast Parentalidade Preta, que trabalha para que você veja luz em homens escuros. Até a próxima.